Citação de abertura do capítulo. E assim, eu chego ao foco do meu argumento. Peço desculpas, mesmo forçando minhas palavras no aço, sentado e talhando nessa caverna congelante, tendo a devagar. Capítulo 37. Sazed olhou pelas folhas da janela, notando os raios de luz hesitantes que começavam a brilhar através das fendas. Já é manhã? Ele se perguntou. Estudamos a noite toda? Mal parecia possível. Não acionara a vivacidade. Ainda assim, se sentia mais alerta, mais vivo do que há muitos dias. Tindwyl estava sentada na cadeira ao lado dele. A escrivaninha de Sazed estava cheia de papéis avulsos, 2 conjuntos de tinta, esperando para serem usados. Não havia livros, guardadores não precisavam deles. Ah, Tindwyl disse, pegando uma pena e começando a escrever. Também não parecia cansada, mas provavelmente havia usado sua mente de bronze, acionando a vivacidade armazenada nela. Sazed observou-a escrever. Quase parecia jovem de novo. Ele não via tanto entusiasmo nela desde que fora abandonada pelos procriadores, 10 anos antes. Naquele dia, com sua grande obra terminada, ela finalmente se juntou aos colegas guardadores. Sazed foi quem a presenteou com o conhecimento coletado que fora descoberto durante seus 30 anos de gravidezes e partos enclausurados. Levou bastante tempo para ela alcançar um lugar no sínodo. Na época, entretanto, Sazed havia sido expulso de suas fileiras. Tindwyl terminou de escrever. A passagem é da biografia do rei Wednegon. Ela disse. Foi um dos últimos líderes que resistiu ao Senhor Soberano em um tipo de combate significativo. Sei quem foi ele, Sazed disse, sorrindo. Ela silenciou por um instante. Claro. Obviamente não estava acostumada a estudar com alguém que tinha acesso a tantas informações quanto ela. Empurrou a passagem escrita para Sazed, mesmo com seus índices e notas mentais, seria mais rápido para ela anotar a passagem do que seria para ele tentar encontrá-la dentro de suas próprias mentes de cobre. Passei muito tempo com o rei durante suas semanas finais, lia-se no texto. Ele parecia frustrado, como se poderia imaginar. Seus soldados não conseguiam resistir aos colós do conquistador, e seus homens foram repelidos repetidamente desde Fellspire. No entanto, o rei não culpou seus soldados. Pensava que seus problemas vinham de outra fonte, a comida. Mencionou essa ideia várias vezes durante aqueles últimos dias. Achava que se tivesse mais comida, poderia ter resistido. Nisso, Wednegon culpava as profundezas, pois embora as profundezas tivessem sido derrotadas ou enfraquecidas, seu toque havia exaurido os estoques de comida de Darelnai. Seu povo não poderia plantar e resistir aos exércitos demoníacos do conquistador ao mesmo tempo. No final, foi por isso que caíram. Sazed assentiu com a cabeça lentamente. Quanto desse texto nós temos? Não muito, Tindwyl respondeu. 6 ou 7 páginas. Esta é a única seção que menciona as profundezas. Sazed ficou em silêncio por um momento, relendo a passagem. Por fim, ergueu os olhos para Tindwyl. Acha que Lady Vin está certa, não acha?
Acha que as profundezas eram as brumas? Tyndall assentiu. Sim, concordo, Sazed falou. Pelo menos o que hoje chamamos de as profundezas foi algum tipo de mudança na bruma. E seus argumentos de antes? Provaram-se errôneos, Sazed respondeu, deitando o papel na mesa. Por suas palavras e meus próprios estudos. Não queria que isso fosse verdade, Tyndall. Tyndall ergueu uma sobrancelha. Você desafiou o sínodo de novo para procurar algo em que nem mesmo queria acreditar? Ele fitou os olhos dela. Há uma diferença entre temer algo e desejá-lo. O retorno das profundezas poderia nos destruir. Não queria essa informação, mas também não podia perder a oportunidade de descobri-la. Tyndall desviou o olhar. Não acredito que vá nos destruir, Sazed. Você fez uma descoberta grandiosa, isso eu admito. Os escritos do tal Cauã nos dizem muito. De fato, se as profundezas eram as brumas, então nossa compreensão da ascensão do Senhor soberano foi aumentada enormemente. E se as brumas estiverem ficando mais fortes? Sazed perguntou. Se, ao assassinar o Senhor soberano, também destruímos a força que mantinha as brumas aprisionadas. Não temos prova de que as brumas estão vindo durante o dia, Tyndall falou. E sobre a possibilidade de elas matarem pessoas, temos apenas suas teorias vacilantes. Sazed virou o rosto. Sobre a mesa, seus dedos manchavam as palavras escritas apressadamente por Tyndall. Isso é verdade, ele disse. Tyndall suspirou com suavidade no aposento mal iluminado. Por que você nunca se defende, Sazed? Que defesa pode existir aí? Deve haver alguma. Você se desculpa e pede perdão, mas sua culpa aparente parece nunca mudar seu comportamento. Você nunca pensa que, se fosse mais franco, talvez estivesse liderando o sínodo? Eles o expulsaram porque você se recusou a oferecer argumentos a seu favor. Você é o rebelde mais contrito que conheço. Sazed não respondeu. Olhou para o lado, vendo os olhos preocupados de Tyndall. Olhos belos. Pensamentos tolos, ele disse a si mesmo, desviando o olhar. Sempre soube disso. Algumas coisas foram destinadas a outros, mas nunca a você. Você está certo sobre o Senhor soberano, Sazed, Tyndall disse. Talvez os outros o tivessem seguido se você fosse apenas um pouco mais insistente. Sazed balançou a cabeça. Não sou um homem de suas biografias, Tyndall. Nem mesmo sou um homem de verdade. Você é um homem melhor que eles, Sazed, Tyndall disse em voz baixa. A parte frustrante é que nunca fui capaz de entender por quê. Eles ficaram em silêncio. Sazed levantou-se e caminhou até a janela, abrindo as folhas, deixando a luz entrar. Em seguida, apagou o lampião do quarto. Partirei hoje, Tyndall falou. Partirá? Sazed perguntou. Os exércitos podem não deixar você passar. Não vou passar por eles, Sazed. Planejo visitá-los. Dei conhecimento ao jovem Lord Ventrue. Preciso oferecer o mesmo auxílio aos seus oponentes. Ah, Sazed disse. Entendo. Deveria ter imaginado. Duvido que vão ouvir como ele ouviu. Tyndall falou, um vestígio de carinho deslizando na sua voz. Ventrue é um bom homem. Um bom rei, Sazed disse. Tyndall não respondeu. Olhou para a mesa com suas anotações espalhadas, cada uma extraída de uma ou outra de suas mentes de cobre.
escrevinhadas às pressas, então exibidas e relidas. O que havia sido esta noite então? Esta noite de estudos compartilhando pensamentos e descobertas. Ela ainda era bonita, cabelos castanho-avermelhados, ficando grisalhos, mas ainda longos e retos. Rosto marcado por uma vida inteira de dificuldades que não a dobraram. E os olhos, olhos astutos, com o conhecimento e o amor pela aprendizagem que apenas uma guardadora podia apresentar. Eu não deveria refletir sobre essas coisas, Sazed pensou novamente. Não há motivo para elas, nunca houve. Você precisa ir então, ele disse virando-se. De novo se recusando a discutir, ela disse. Qual seria o objetivo da discussão? Você é uma pessoa sábia e determinada. Deve ser guiada por sua consciência. Às vezes, as pessoas apenas parecem estar determinadas numa direção, porque não lhe oferecem outras opções. Sazed virou-se para ela. O quarto estava quieto, os únicos sons vinham do pátio lá embaixo. Tynduil estava sentada, metade dela sob a luz solar, sua túnica brilhante lentamente ficando mais iluminada enquanto as sombras recuavam. Ela parecia insinuar algo que ele não esperava nunca ouvir dela. Estou confuso, ele disse, recostando-se devagar. E a sua obrigação como guardadora? É importante, ela admitiu. Mas algumas exceções ocasionais devem ser consideradas. Esse texto que você encontrou, bem, talvez merecesse mais estudos antes de eu partir. Sazed observou-a, tentando ler seus olhos. O que estou sentindo? Ele se perguntou. Confusão? Perplexidade? Medo? Não posso ser o que você deseja, Tynduil, ele disse. Não sou um homem. Ela acenou a mão, indiferente. Tive mais que o suficiente de homens e partos nos últimos anos, Sazed. Já cumpri minha obrigação com o povo de Terrace. Eu gostaria de ficar longe deles por um tempo, creio eu. Uma parte de mim se ressente deles pelo que fizeram comigo. Ele abriu a boca para falar, mas ela ergueu a mão. Eu sei, Sazed, eu assumi essa tarefa e fico feliz pelos meus serviços. Mas durante os anos que passei sozinha, encontrando os guardadores apenas ocasionalmente, achei frustrante que todo o planejamento deles parecia direcionado a manter sua situação de povo conquistado. Vi apenas um homem empurrando o sínodo na direção de medidas ativas. Enquanto eles planejavam maneiras de se manterem escondidos, um homem quis atacar. Enquanto decidiam as melhores maneiras de prejudicar os procriadores, um homem queria escrever a queda do Império Final. Quando voltei ao meu povo, descobri que esse homem ainda estava lutando, sozinho, condenado por fraternizar com ladrões e rebeldes. Ele aceitava sua punição em silêncio. Ela sorriu. Esse homem foi em frente para libertar a todos nós. Ela tomou a mão dele. Sazed sentou-se surpreso. Os homens sobre os quais eu leio, Sazed, Tynduil falou baixinho, não foram homens que ficaram sentados e planejavam as melhores maneiras de se esconder. Eles lutavam, buscavam a vitória. Às vezes foram impulsivos, e outros homens os chamaram de tolo. Ainda assim, quando os dados eram lançados e os corpos contados, eram esses homens que mudavam as coisas. A luz do sol entrou no quarto totalmente, e ela se sentou tomando a mão dele entre as dela. Ela parecia ansiosa.
Nunca vira aquela emoção nela. Era forte, a mulher mais forte que conhecia. Aquilo não podia ser a apreensão que ele vira nos seus olhos. Me dê uma desculpa, Sazed, ela sussurrou. Eu gostaria muito mesmo que você ficasse, Sazed disse, uma das mãos nas dela, a outra descansando sobre o tampo da escrivaninha, os dedos tremendo levemente. Tindall ergueu uma sobrancelha. Fique, Sazed falou. Por favor. Tindall sorriu. Muito bem, você me persuadiu. Vamos voltar aos estudos, então? Elend seguiu até o topo da muralha da cidade. À luz da manhã, a espada no cinto estalando contra a lateral de pedra a cada passo. Quase parece um rei, uma voz observou. Elend virou-se enquanto Han subia os últimos degraus até o adarve. O ar era fresco e a geada ainda cristalina permanecia nas sombras da pedra. O inverno estava se aproximando. Talvez tivesse chegado. Ainda assim, Han não vestia a capa, apenas seu colete habitual, calças e sandálias. Imagino se ele sequer sabe o que é ter frio, Elend pensou. Peltry, que talento incrível! Você diz que eu quase pareço um rei, Elend disse virando-se para continuar a caminhada pelo muro, quando Han juntou-se a ele. Acho que a roupa de Tindall fez maravilhas para minha imagem. Não falei sobre as roupas, Han falou. Estava falando sobre a expressão em seu rosto. Quanto tempo está aqui em cima? Horas, Elend falou. Como me encontrou? Os soldados, Han falou, estão começando a vê-lo como um comandante, Elend. Eles observam onde você está. Ficam um pouco mais empertigados quando você está por perto. Limpam as armas e sabem que você vai passar. Pensei que você não passasse muito tempo com eles, Elend disse. Ah, eu nunca disse isso, Han falou. Passo muito tempo com os soldados. Apenas não consigo ser ameaçador o bastante para ser seu comandante. Kelsier sempre quis que eu fosse um general. Acredito que lá no fundo eu pensava que ajudar as pessoas era inferior a liderá-las. Mas talvez estivesse certo. Homens precisam de líderes. Apenas não quero ser um deles. Eu quero, Elend disse, surpreso em se ouvir dizendo aquilo. Han deu de ombros. Acho que isso é ótimo. Afinal, você é o rei. Mais ou menos, Elend disse. Você ainda está usando a coroa. Elend assentiu. É estranho sair sem ela. Parece estúpido, eu sei. Estou usando apenas há pouco tempo. Mas as pessoas precisam saber que alguém ainda está no comando. Ao menos por alguns dias. Eles continuaram a caminhar. À distância, Elend conseguia ver uma sombra na terra. O terceiro exército finalmente chegara no rastro dos refugiados que enviara. Seus batedores não sabiam ao certo por que a força dos Colós levava tanto tempo para chegar a Lutadel. A triste história dos aldeões, no entanto, deu algumas pistas. Os Colós não atacaram Strath ou Set. Eles aguardaram. Aparentemente, Jastes tinha controle o bastante para mantê-los domados. E assim, eles se juntaram ao cerco. Outra fera aguardando a oportunidade para dar o bote em Lutadel. Se você não puder ter liberdade e segurança ao mesmo tempo, qual você escolheria? Você parece surpreso por perceber que deseja estar no comando, Han falou. Eu nunca havia expressado esse desejo antes, Elend falou. Soa tão arrogante quando eu digo de fato. Quero ser rei. Não quero que outro homem tome o meu lugar.
Nem Penrod, nem Seth, nem ninguém. O posto é meu, esta cidade é minha. Não sei se sou arrogante. Não sei se arrogante é a palavra certa, El. Han comentou. Por que você quer ser rei? Para proteger este povo, Elend falou. Para zelar por sua segurança, por seus direitos, mas também para garantir que os nobres não acabem no lado errado de outra rebelião. Isso não é arrogância. É sim, Han, Elend retrucou. Mas é uma arrogância compreensível. Não acho que um homem consiga liderar sem ela. De fato, acho que foi o que me faltou em grande parte do meu reinado. Arrogância. Autoconfiança. Uma palavra mais bonita para o mesmo conceito, Elend disse. Posso fazer um trabalho melhor pelo povo do que outro homem poderia. Preciso apenas encontrar uma maneira de provar esse fato para eles. E vai. Você é um otimista, Han, Elend falou. Você também, Han respondeu. Elend sorriu. É verdade, mas esse trabalho está me mudando. Bem, se você quiser manter o trabalho, deveríamos voltar aos estudos. Temos apenas mais um dia. Elend sacudiu a cabeça. Já li tudo o que posso, Han. Não vou tirar vantagem da lei. Então não há motivo para procurar brechas. E estudar outros livros para buscar inspiração não está funcionando. Preciso de tempo para pensar, tempo para caminhar. Eles continuaram a fazê-lo. Enquanto faziam, Elend percebeu algo à distância. Um grupo de soldados inimigos fazendo algo que ele não conseguia distinguir. Ele acenou para um dos seus homens. O que é aquilo? Ele perguntou. O soldado protegeu os olhos do sol para enxergar. Parece outra briga entre os homens de Seth e Strath, Vossa Majestade. Elend ergueu uma sobrancelha. Isso acontece com frequência? O soldado ergueu os ombros. Cada vez mais nos últimos tempos. Em geral, as patrulhas de batedores se estranham e entram em conflito. Deixam alguns corpos para trás quando se retiram. Nada grande, Vossa Majestade. Elend assentiu com a cabeça, dispensando o homem. Grande o bastante, ele pensou. Aqueles exércitos devem estar tão tensos como nós. Os soldados não devem gostar de ficar tanto tempo num cerco, especialmente no inverno. Estavam próximos. A chegada dos Colós apenas causaria mais caos. Se ele empurrasse do jeito certo, Strath e Seth seriam levados a uma batalha frontal. Só preciso de um pouco mais de tempo, ele pensou, continuando sua caminhada com Han ao lado. Ainda assim, primeiro ele precisava retomar seu trono. Sem essa autoridade, ele não era nada e nada podia fazer. O problema era ruminado em sua mente. Enquanto a caminhada continuava, no entanto, algo o distraiu. Desta vez, algo dentro das muralhas em vez de fora delas. Han estava certo. Os soldados ficavam um pouco mais direitos quando Elend se aproximava de seus postos. Saudavam-no e ele meneava com a cabeça para eles, caminhando com a mão no cabo da espada, como Tywin havia instruído. Se eu mantiver meu trono, devo a essa mulher, ele pensou. Claro, ela zombaria dele por esse pensamento. Ela diria que ele manteve o trono porque mereceu, porque era o rei. Ao mudar, ele simplesmente usou recursos à mão para sobrepujar suas dificuldades. Ele não estava seguro se algum dia seria capaz de ver as coisas desse jeito, mas a última lição dela para ele no dia anterior, ele de alguma forma sabia que era a última. Ensinou-lhe apenas um novo conceito, que não havia um molde para a majestade. Ele não seria como os reis do passado, da mesma forma que não seria como Kelsier.
Ele seria Ellen de Venturi. Suas raízes ficaram fincadas na filosofia, então seria lembrado como erudito. Melhor usar isso em sua vantagem ou não seria sequer lembrado. Nenhum rei podia admitir suas fraquezas, mas certamente eram sábios ao admitir suas forças. E quais são as minhas forças? Ele pensou. Por que eu deveria ser aquele que governa esta cidade e aquelas ao redor? Sim, ele era um erudito e um otimista, conforme Han observou. Não era um duelista magistral, embora estivesse melhorando. Não era um diplomata excelente, embora suas reuniões com Strath e Set provassem que ele poderia se garantir. O que ele era? Um nobre que amava os Ska. Eles sempre o fascinaram. Mesmo antes do colapso, antes de ele ter conhecido Vin e os outros, era um de seus enigmas filosóficos preferidos tentar provar que não eram diferentes dos homens de berço nobre. Soava idealista, até mesmo um pouco puritano, quando ele pensava sobre isso. E se fosse honesto, muito do seu interesse nos Ska antes do colapso era acadêmico. Eles eram desconhecidos e assim pareciam exóticos e interessantes. Ele sorriu. Imagino o que os trabalhadores de uma fazenda teriam pensado caso alguém lhes dissesse que eram exóticos. Mas então o colapso chegou, a rebelião prevista em seus livros e teorias tomando vida. Suas crenças não puderam continuar como meras abstrações acadêmicas. E ele veio a conhecer os Ska. Não apenas Vin e o grupo, mas os trabalhadores e serviçais. Ele viu a esperança começando a crescer dentro deles. Viu o despertar do respeito próprio e da autoestima no povo da cidade, e isso o entusiasmou. Ele não os abandonaria. É o que eu sou, Elend pensou, parando enquanto caminhava pela muralha. Um idealista melodramático que, apesar de seus livros e aprendizado, nunca foi um nobre muito bom. O quê? Han perguntou parando perto dele. Elend virou-se para o amigo. Tive uma ideia, ele falou.